se você tiver que enfrentar o seu professor, de fato, né? Então eu coloquei aqui como na minha anotação o seguinte: caso você tenha que enfrentar o seu professor diretamente, pois as opções anteriores não se observam, se você tiver que ir para o combate direto, e isso pode. Então, assim, não tem outra pessoa para você conversar, não tem como você acessar os seus colegas de sala, tudo isso está fora. Não tem como, não é possível. Beleza. Você precisará realmente ser melhor do que ele. Então, isso é um ponto interessante. E aí, aqui eu começo a entrar em dicas dadas pelo próprio Olavo. Não, o Olavo fala isso. Não, se você tiver um professor militante, você vai lá, mostra, pá, 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 ó, é isso, isso e isso, porque por causa do autor tal, tal e tal, do fato tal, tal e tal. E o cara vai ficar assustado. Você vai começar a falar lá de Roger Scruton, de Solzhenitsyn, de Bombaver, não sei, depende do contexto. O cara vai ficar assustado, né? O cara vai falar, meu Deus, esse cara aqui realmente sabe do que ele está falando. Vai te dar 10 e pronto. Aí o feitiço se volta contra o feiticeiro, né? Em vez de você se retrair por causa da questão hierárquica, o problema se volta para o professor. É o professor que vai se retrair por causa da questão hierárquica, tá? Ele vai falar, caramba, esse cara que está aqui me enfrentando sabe mais do que eu. Então eu preciso aqui, ó, deixa eu fingir que eu vou ali beber uma água, vou ali beber uma água e vou ficar quieto, vou ficar na minha, tá? Porque esse cara vai expor a minha ignorância. Não vou dar 10 para ele, não vou confrontá-lo, não vou fazer nada. Mas isso, gente, isso será resultado direto do fato que você tem mais conhecimento que ele. E isso é difícil. Isso é difícil. Então, assim, você vai ter que ter um autocontrole e um autoconhecimento muito grande para você falar, não, eu estou aqui num curso de economia, eu já fiz outros cursos, estou aqui pelo diploma, já li muita coisa, sei muita coisa, eu tenho condições de fazer esse enfrentamento e eu consigo provar, mostrar por A mais B. Eu vou dar um outro exemplo pessoal meu. Eu passei por um curso numa federal. O professor esse professor que eu estou pensando aqui agora, era daqueles que falava que o Lula era maravilhoso. O Lula, porque ele fez. O Lula abriu 200 universidades federais, não sei o quê. Era desse tipo. Até que ele passou lá, ele pediu para eu não partir para o enfrentamento direto. Eu já tinha, nessa época, eu já tinha condição de partir para o enfrentamento direto, mas era uma turma muito grande, ia ser desagradável, ia ser inconveniente se eu fosse o cara, né? Além de eu não ia ter muita simpatia, era um ambiente hostil para mim, e era uma turma muito grande. Então, se eu fosse aquele cara que toda hora levanta a mão e fica intervindo, o negócio ia se voltar contra mim. Então, como que eu fiz esse enfrentamento? Como que eu fiz? O professor passou uma resenha, era um trabalho simples até. Você tinha que fazer uma resenha de uma distopia. Você tinha que fazer uma resenha de uma distopia e relacionar com o assunto da matéria, tá? Você tinha que fazer uma. Eu escolhi, obviamente, escolhi o 1984 do George Orwell. E aí, gente, eu escrevi a resenha, 7 páginas de resenha. Citei o Orwell, citei comentadores do Orwell, bati no relativismo, bati no politicamente correto, fui à forra, fiz a festa, chutei o pau da barraca, uma bibliografia gigantesca. Fiz uma bibliografia enorme na resenha, né? E aí, o que acontece? É claro que assim, o embate que eu tive com ele foi esse. Com certeza, baseado na minha resenha, eu tirei 10, né? Óbvio, porque ficou muito bom mesmo. Mas assim, quando ele avaliou o meu trabalho, com certeza ele sacou. Pô, esse cara aqui é do time de lá, né? Do time conservador, de outro time que não o meu de esquerda, o meu progressista. E ele deu 10, ele não tinha para onde correr. E, inclusive, eu me lembro
que esse professor, ele era um relativista. Ele era um relativista cultural. E eu aproveitei, eu escolhi o 1984 do Orwell porque eu queria bater no relativismo cultural. Então, assim, ele falando lá, não, é o relativismo, e é isso mesmo, é tudo relativo, blá blá blá. E na resenha, eu descasquei o abacaxi, citei o Peter Boghossian. Gente, eu chutei o pau da barraca na resenha e tirei 10. E tenho certeza, eu dei a minha cutucada, porque ele teve que ler. Ele teve que ler. Né? Então, muitas vezes, vai ter o confronto direto e vai ser assim. Numa sala com 100 pessoas, num ambiente hostil como o federal, era um contexto de federal. Não tinha como eu ser o cara que ia levantar a mão de 5 em 5 minutos. Não, mas professor, o Peter Boghossian, num livro, que é o palestrinha, inclusive. Não tinha como eu ser o palestrinha. Não sejam o palestrinha, às vezes. Depende do contexto. Mas, assim, quem é do ambiente de universidade sabe o que eu estou falando. Existe o aluno palestrinha, que é o quê? É o aluno que de 10 em 10 minutos ele levanta a mão. O professor está falando de melancia. Não, professor, mas tem um artigo dizendo que as peras que são melhores que as melancias por causa disso. Ele fica 5 minutos de intervenção, aí o professor, beleza, legal. Aí daqui 10 minutos, o professor está falando de uva, ele levanta. Não, mas as laranjas não sejam isso, gente, porque isso entra naquilo que eu falei. Você tem que levar em consideração a plateia, não é só você e o seu professor. E se você se torna isso, você atrai para você antipatia e, por consequência, para suas ideias. Então, assim, você está jogando contra, você está marcando gol contra. Você está jogando mais gente para o lado do professor, no colo do professor, e menos para você, porque você está sendo antipático. Você não vai angariar a simpatia de ninguém, nem para você, nem para as ideias que você está defendendo. E não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Né? O objetivo é outro. Com vocês, aqui é o André. Estou aqui para convidar vocês para a Masterclass que eu vou estar oferecendo sobre como debater com esquerdistas. Então, nós aqui do Oliver Talk decidimos oferecer sobre esse tema tão requisitado, tão pedido pelas pessoas, como que você deve se portar diante do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu professor esquerdista da faculdade, como reagir, o que você precisa saber previamente e como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou estruturar isso? Eu vou falar um pouco sobre os elementos lógicos e psicológicos do debate. Então, obviamente, né, gente, eu vou falar um pouco do debate da arte de debater em si e depois como debater com esquerdistas especificamente. Então, esse é um dos tópicos dessa masterclass, desse aulão. Depois eu vou oferecer para vocês definições, exemplos do que é oratória, retórica, erística e dialética. E aí guardem, dialética uma questão extremamente importante para se entender um possível diálogo aí com a esquerda. Vou falar também das dicas práticas específicas aí sobre como debater com esquerdistas, como que deve ser essa interação. E, por fim, algumas noções de lógica sobre o que é argumentar, o que é um argumento, o que é uma estrutura argumentativa e etc. Esse aulão vai ter referências bibliográficas para vocês se aprofundarem nos estudos, e-book para quem entrar. Então, participe, o link está logo abaixo aí. Inscreva-se na nossa Masterclass. Um forte abraço e vejo vocês lá.